formas diferentes de relação, né, com os recursos, formas diferentes de organização econômica. A ideia dessa aula seria trazer uma contribuição em relação a essa questão sobre formas diferentes de se ver, de se observar a lógica não mercantil, para tentar dar um apoio tanto na questão de entender o que nós vamos ver na segunda parte, que é sobre a produção de alimentos, e aí nós vamos ver mais de um autor que eu falo ator de sem o U, né, ator social, que tem um grupo do campesinato, tem um grupo do agronegócio, nós vamos ver isso na segunda parte. Entender, né, a partir da reciprocidade, a gente consegue entender um pouco mais isso. E também a visão da Vandana Shiva sobre recursos em comum. Acho que a ideia da aula hoje é abordar esses dois temas. Imagino que vocês já tenham lido, já tenham feito a resenha. Vocês vão ter, né, até mais tarde para entregar lá no Moodle. Qualquer problema podem comunicar. E também imagino que pode ter havido uma certa dificuldade de talvez entender alguns termos que não são tão assim comuns, né? E aí essa aula vai servir também para esse apoio, certo? Aí no final, gente, da aula, eu queria passar para vocês também alguns informes, vou deixar para o final, então lembre-se aí de ficar na aula até o final, ou se não puder, eu estou gravando essa aula, né? Vou disponibilizar no YouTube como eu tenho feito. Só tem um probleminha em relação a colocar lá no YouTube, que é o tempo que isso demora, tá? A aula dura mais de 1 hora e até subir lá, né, igual a última, eu não consegui postar no mesmo dia, teve que fazer no outro dia. Enfim, só umas dificuldades, né? Tá. E também, além desses avisos, precisamos resolver algumas questõezinhas que apareceram aí, alguns impasses em relação às duplas e aos grupos, mas algo que eu acho que a gente consegue resolver rapidinho. Mas a gente vai deixar isso pro final. Vou abrir aqui a aula rapidinho, viu, gente? Enquanto isso, se alguém tiver aí algo a falar, alguma dúvida, sei lá. Pedro, Pode falar. Não estou escutando. fui pegar um microfone para não dar retorno. Tá. Agora eu estou escutando. Deixa eu te perguntar. O primeiro texto que você mandou para a gente ler, o ensaio sobre a dádiva eu não tinha entendido muito bem aquele texto, e aí eu peguei o texto do Marcel Moss e li e fiz o resumo com base nele. Tem problema? Você pegou o texto do Marcel Mozes, assim, direto? Eu também fiz isso. A minha prima, ela é antropóloga, e aí eu perguntei para ela, ela me falou que era melhor eu pegar e ler. Aí ela me deu uma ajudinha e tal, mas aí eu peguei e li dele. Você foi direto Tem no problema? ensaio sobre a dádiva. Tem problema nenhum, não, nenhum mesmo. Só que assim, na verdade a ideia seria passar partes do livro para você, só que eu achei uma carga de leitura muito grande. Ainda mais dividindo com a da Vandana Shiva. Mas alguém mais disse aí que fez isso. Eu não sei se é o mesmo texto que o Francisco pegou, mas é porque, eu também fiquei com muita dúvida no ensaio sobre a dádiva, porque eu fiquei com um pouco de dificuldade, se era mais uma visão econômica ou se era mais uma organização social, de tanto que foi uma das coisas que eu indaguei na minha conclusão,
E aí eu fui procurar outras fontes e consultei um texto que estava falando sobre essa teoria também, do ensaio sobre a dádiva, para usar como apoio. Eu até coloquei a fonte no documento. Ah, legal, gente. É bacana. Eu vou. Ainda não abri as resenhas de vocês. Na verdade, hoje eu tive que resolver um negócio de manhã que tomou a manhã inteira. E achei que a aula fosse confundir 4h40. Daí que depois que eu lembrei que já estava próximo, eu só consegui abrir alguns arquivos sobre os grupos, né? Os objetivos da atividade para hoje, que nós vamos usar amanhã. E eu não consegui ver as resenhas de vocês, mas acho bacana vocês colocarem esses textos aí, essas outras referências, porque ajuda bem a enriquecer, né, o plano de trabalho para o próximo semestre, ou até mesmo para vocês. Só que, lendo direto na fonte o ensaio sobre a Haddad, vocês acreditam que foi mais fácil de entender? Para escrever o texto igual isso eu procurei até no Google, mas tinha no livro. Exemplos de como que ele usou a etnografia, que foi eu esqueci o nome daquelas tribos que são no Pacífico Norte, e tem o das Ilhas Trobriand, na Ásia. Uhum. Fica mais fácil de entender quando você vê onde exatamente que ele aplicou as coisas, e os estudos Legal. de quem que ele usou. Eu Legal. acho que fica. Eu achei o texto que tá colocado lá, o resumo do cara da UFPR, esqueci o nome dele. Eu achei um pouco abstrato, eu fiquei muito confuso. Ah, tá. Eu não me situei, entendeu? E aí eu fui procurar direto na obra, e aí minha prima me ajudou também, mas Tá. foi por isso que eu procurei. Legal. Esse retorno de vocês é importante porque eu tentei facilitar colocando o texto, né, que é uma resenha, uma análise, uma resenha que o Martulano faz, mas é para evitar o texto original, mas se o texto original for mais fácil... É porque na resenha também ele cita muitos nomes que eu não fazia a mínima ideia de quem que eram. Ele vai citando os nomes, eu ia lendo, eu ia ficando, meu Deus, era pra eu saber quem que era esse brother aqui. Aí eu fui ficando perdido. A ideia da aula hoje é justamente preencher essas lacunas que talvez tenham ficado em aberto para quem não teve acesso ao livro diretamente, né? E, enfim, outras dúvidas que possam aparecer também. Mas legal, gente, saber que a leitura do livro diretamente... É o que eu estava falando, né? É uma visão bem fora, né? Pelo menos assim, eu nunca tinha ouvido falar isso sobre esse livro antes do mestrado, e que fiquei muito interessado pelas contribuições dele e da antropologia também, né? Nós estamos agora indo para um campo menos da economia e da crítica, né? E vamos agora para uma área mais da antropologia, da sociologia, que realmente necessita entender alguns conceitos antes. E aí eu acho que a ideia seria falar um pouco sobre isso. Então, gente, quem tiver aí batendo cabeça, tiver ainda com dificuldade do conceito, fiquem à vontade para a gente trocar essa ideia hoje, tá? Acho que é um momento bom para ficar mais a par dessa teoria. Bom, o ensaio sobre a dádiva, né, gente, que vocês leram acho que é Marcos, né, mas o Lana, né, ele faz uma resenha, uma análise sobre a obra de Marcel Mauss, uma das obras, que é o ensaio sobre a dádiva. O Marcel Mauss, para situar, né, ele é um antropólogo e ele foi muito influenciado pelo tio dele, que é o Durkheim. O Durkheim talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar mais, que é um sociólogo praticamente não sei se é exagero falar isso, mas um dos fundadores da sociologia, porque ele buscou definir qual que é o objeto de estudo da sociologia. E nessa contribuição de Durkheim, ele coloca um conceito que é muito utilizado na sociologia, que é o fato social, né? Para entender tudo que envolve o fato social, a gente precisa de estudar Durkheim, mas como no nosso programa aqui a ideia não é aprofundar tanto assim, né, nas questões sociológicas, infelizmente não dá tempo para fazer isso, tem que jogar um pouco assim, né, de cara, e quem se interessar mais
Tem umas referências muito boas para ler. Inclusive o livro que vocês leram sobre o Marx, né, o do Giddens, O Capitalismo e a Moderna Teoria Social, tem capítulos lá sobre o Durkheim. Então, quem quiser voltar no próprio livro, né, ver se encontra, né, alguém que tem esse livro PDF ou futuramente na biblioteca, fala sobre ele e também fala sobre o Max Weber, que faz esse aparato sobre esses três sociólogos, o Marx enquanto sociólogo, né, que é muito bom esse livro, muito interessante. Aí, fato social, gente, algo que influencia muito o Moss, é porque o fato social, o que, que ele é, né? É um fenômeno social que tem que ter essas três atribuições, essas três características para se definir enquanto um fato social, que é o quê? A coercitividade. Então, algum fenômeno social que cria uma força coercitiva que se dá pelas sanções legais ou espontâneas que o indivíduo é submetido. Coisas da nossa sociedade que são de coerção, né? Que tentam, de alguma forma, direcionar, né? Tentam fazer aquele constrangimento. Também tem gente que fala que é um constrangimento, né? Aquela relação de tentar adequar certas atitudes. Mas também o fator de exterioridade, que existem e atuam sobre o indivíduo independentemente da sua vontade. Então, não depende de uma ação do indivíduo, mas uma ação da sociedade como um todo sobre ele. E também o aspecto de generalidade. Questão de ser genérico, né, nesse sentido. Estão presentes em quase toda a sociedade em análise. A ideia do fato social é basicamente diferenciar o que é um fenômeno social próprio da sociologia de um objeto de estudo ou de uma atitude do indivíduo, uma atitude que parta de uma pessoa e que isso não corresponde a uma sociedade. Gente, acho que eu vou pegar também rapidinho, pegar o microfone aqui para bom, o fato social, às vezes fica em dúvida o que é um fato social, o que pode ser, o que não pode ser, mas existem alguns exemplos que ajudam a entender. Alguém conhece algum fato social que possa ajudar aqui? O suicídio. O suicídio. Bom, o Durkheim, não sei se a Caroline falou isso pensando já no próprio autor, né? Mas o Durkheim é um estudioso sobre o suicídio, né? Ele diz que existem vários tipos de suicídio. Um deles é o suicídio altruísta, que é o suicídio que é colocado do indivíduo como um fato social. A cultura, né? A cultura mas vamos pensar assim, o que na cultura, né? Para não ser tão genérico. Um dos exemplos mais tradicionais para dizer o que é um fato social é, por exemplo, a educação, vamos dizer, a alfabetização, né? A alfabetização é colocada para o sujeito. Se você não souber ler ou escrever, há um certo tipo de coerção. E também, basicamente, toda a sociedade tem essa tecnologia, né? Domina essa tecnologia. Pensar que hoje é assim, obviamente que antes não é. O casamento, né? Também é um tipo de fato social. Lei vai depender de qual lei está falando. Estamos estabelecendo coisas mais relações às morais, né? Tem leis que acabam gerando ou reforçando fenômenos sociais. Comer de talher em vez de comer com a mão, né? Perfeito. A forma como nós comemos, né? Impostos.
Impostos eu acho que não. Impostos não é um. Eu acho que talvez sonegar imposto talvez seja um fato social. Gente, eu não vou saber dizer com precisão o que é e o que não é. Mas tendo essas três características de coercitividade, externalidade e generalidade, vai caber como um fato social. Imposto agora eu fiquei na dúvida. Se é uma coisa colocada como uma... Porque ela não está na sociedade, né? Ela está imposta sobre uma instituição específica que coloca essa prática. Eu não sei se isso pode valer como um fato social, mas é uma boa pergunta. Agora, peraí que eu perdi aqui. Assim. O que um Moss, né, vai usufruir dessa contribuição do Durkheim? Ele vai criar o conceito de fato social total. O que seria um fato social total de forma assim, bem sucinta? É um fato social, como esse que nós estamos vendo, só que é um fato que exprime de uma só vez as mais diversas instituições religiosas, jurídicas e morais. Essas sendo políticas e familiares ao mesmo tempo, né? Como também as econômicas. E aí, gente, o fato social total já tem uma característica muito importante, que é aquele fato social que, vamos dizer assim, em outras palavras, explica ou traduz aquela sociedade que você está analisando, né? E como que Moss vai chegar nesse conceito? Vai vir a partir da leitura, como o Francisco estava falando, sobre outros autores, né? Moss, na verdade, gente, já adiantando, ele é um grande leitor de autores. Ele mesmo, o que para um antropólogo isso é praticamente igual para um geógrafo, assim, né? Não ir a campo, né? É quase o ir a campo é um fato social do geógrafo, do antropólogo. E o Moss não, se eu não me engano, ele não foi a campo, ele nunca foi a campo. Mas ele lia esses antropólogos que foram fazer a pesquisa em loco e partiu disso aos conceitos e as teorias que ele elaborou. Sobre o fato social total, tem esse livro do Geertz, chamado A Interpretação das Culturas, em que tem uma parte lá que fala sobre um jogo absorvente, notas sobre brigas de galo balinesa, que foi um estudo que o Geertz fez sobre as brigas de galo em Bali, que é uma ilha na Oceania, né, para dizer assim, e que lá ele conta como é que foi feita essa descoberta. Ele percebe que as brigas de galo são muito mais, muito além do que apenas um esporte. É um tipo de prática social que traduz e que impera aquela sociedade. Lá, né, tem traduções da sociedade conforme as disputas, as brigas que são resolvidas na briga de galo, as questões morais que são estabelecidas lá. Apesar de ser ilegal, né, é uma prática que dá para você entrar naquela sociedade a partir disso. Dá para você analisar uma sociedade a partir desse fenômeno. Mais uma vez dizendo, eu não tenho tanto assim conhecimento para dizer, fazer essa análise rápida do que é e do que não é, mas nós podemos perceber coisas parecidas, né, no Brasil, algo mais ou menos relacionado à cultura do futebol, do carro, do machismo estrutural. São pontos que a gente consegue, de alguma forma, traduzir aquela sociedade a partir da análise de algum fenômeno social. E também dele, alguém perguntou aí se o fato social seria a lei, né? Não sei em que momento pode ser, em que momento não pode ser, mas que vendo um fato social total e observando as leis daquele país, pode haver uma dissincronia muito forte entre esses dois, né? Visto que no caso lá em Bali,
a própria briga de galo era proibida, mas mesmo assim era uma prática contínua e que correspondia às outras várias práticas daquela sociedade. Outra coisa que o Moss analisa são algumas práticas que ele analisou de um livro do Malinowski. Malinowski também é um dos grandes fundadores, né, da antropologia. Ele avançou muito em alguns métodos antropológicos, como a etnografia, que é quando você tem uma observação participante no local de análise, quando você se envolve com a população local. O Geertz também utilizou desse método, né? E nesse livro, Argonautas do Pacífico Ocidental, Malinowski identifica e analisa uma prática, um ritual chamado Kula, que nós vamos ver ainda hoje. E dessas leituras e tantas outras, Moss consegue, né, concluir o ensaio sobre Haddad, esse livro que nós vamos analisar agora, né? E aí, pessoal, primeiro, né, o que é uma dádiva? Essa definição não está no texto que eu passei para vocês, mas aqui eu estou colocando como um acréscimo, né? É toda ação ou prestação efetuada sem expectativa imediata ou sem certeza de retorno, com vista a criar, manter ou reproduzir a sociabilidade e comportando, portanto, uma dimensão de gratuidade. E esse seria um conceito sobre o que é dádiva. Além disso, é um princípio fundador das relações sociais. Entendimento da constituição de vida social por um constante dar e receber. E aqui vem a teoria da reciprocidade, que está incluída, né, nesse livro, que ele fala que é a obrigação de dar, receber e retribuir. Essa tríade, né, é o fundador das nossas relações de sociabilidade. Essa que é a identificação. E nisso vem algumas lições, né? Além de perceber que... lembrando, né, gente, que esse livro ele é lançado no momento em que se discutia muito teorias clássicas da economia também, né? Ainda se falava muito sobre as relações utilitaristas de troca, né? Então tem uma espécie de diálogo aqui entre antropologia e economia. E aqui vem algumas lições desse livro, né? A partir desse livro podemos tirar algumas conclusões interessantes. Trocar coisas é mesclar almas de quem dá e de quem recebe, permitindo a comunicação entre os homens, a intersubjetividade e a sociabilidade. Isso são regras que manifestam simultaneamente na moral, na literatura, no direito, na religião, na economia, na política, na organização do parentesco, na estética de qualquer sociedade. Levi-Strauss, na verdade, o que faz a introdução dessa edição, ele fala que as relações de parentesco da nossa sociedade ou de qualquer, o que é parentesco para a gente é através das relações de reciprocidade. As trocas são simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas ou desinteressadas, mas também simultaneamente úteis e simbólicas. E aí entra uma questão da simbólica nessas relações entre as sociedades. E aí, como eu disse, né, é um contraponto ao homo economicus. O que é o homo economicus? É aquela noção do ser humano que só quer barganhar em todas as trocas. É aquilo que nós vimos em Adam Smith. Interesses individuais que visam a barganha nessa relação cria, né, um bem coletivo a partir do interesse de cada um. Nesse ponto, na visão sobre Haddad, já tem uma visão diferente.
Já diz que é uma obrigação relacionada ao que funda as nossas relações sociais, que é uma obrigação de dar, o outro é obrigado a receber e depois retribuir. Isso é o que sustenta as nossas relações sociais. Esse autor, Temple, né, ele também não está na biografia que eu passei para vocês, aí é mais um complemento para entender o que é reciprocidade. Né? Ele sistematiza algumas estruturas, ele diz que a reciprocidade bilateral, né, que são relações interpessoais de aliança entre duas pessoas, e aí nós podemos ver o matrimônio, que seria o casamento, né, e o compadrio, ou seja, o apadrinhamento, né, de pessoas é uma forma bilateral de reciprocidade que ocorre entre indivíduos, mas também famílias e grupos. E aí é algo que assim já é muito certo é quase um paradigma, né, que o casamento não é casamento entre duas pessoas. O casamento é a junção de duas famílias, de dois grupos, né? O casamento é coletivo nessa visão. Então há uma obrigação, uma questão de responsabilidade de uma família que se junta com a outra. Observa essas relações muito quando vai estudar história, sobre a história das famílias reais, que não sei quem casou com outro reino, né? Seriam formas de estabelecer relações pacíficas de um reino com o outro. Quando a reciprocidade bilateral é simétrica, produz amizade. Quando ela é assimétrica, produz prestígio de doador. Simétrica, ou seja, duas partes iguais, né? Uma amizade com trocas mais semelhantes, mais simétricas. Quando há uma relação em que um é mais doador que o outro, né? Você cria esse prestígio com quem doa, né? Aí pode vir vários tipos de exemplo do que isso pode gerar, né? Mas o mais interessante seria a reciprocidade ternária, relação entre três partes ou mais. Aí tem três tipos, né? A unilateral, como a dádiva intergeracional entre pais e filhos, que aí reproduz essa responsabilidade, né? Em que os pais têm essa responsabilidade com o filho. Bilateral, que ocorre na partilha de recursos em comum, isso nós vamos ver no texto que vocês viram sobre a Vandana Shiva, né? Que produz justiça, equidade e confiança. Nessa estrutura, há o estabelecimento do sentido de responsabilidade a uma nova obrigação, na qual o objetivo do doador é gerar e reforçar o vínculo social com a intensificação das doações. Ou seja, doar significa aumentar esse vínculo, reforçar esse vínculo. Mas também tem as formas centralizadas, que é basicamente aquela que nós temos hoje a partir do Estado, né? As prestações e decisões partem de um centro de distribuição, um chefe, um líder religioso. O líder religioso também se vê muito atualmente, né? O patriarca, o Estado. Nesse caso, a confiança torna-se obediência e obrigação. Isso por parte de quem recebe, né? A forma de retribuir. Logo, a distribuição de bens comuns gera confiança. E aí tem uma leitura que esse autor, Saborhan, faz, né? Saborhan é um estudioso sobre reciprocidade, um dos maiores estudiosos sobre as relações de reciprocidade em sociedades rurais no Brasil. Ele fala que as formas de retribuição do Estado muitas vezes são enxergadas só como questões econômicas, né? O pagamento de aposentadorias e pensões é só uma forma econômica, uma política apenas econômica. Para ele, além disso, tem algo mais. Para ele, entra na categoria de reciprocidade essa previdência social do Estado, né? Que são estruturas recíprocas, centralizadas e generalizadas, assegurando uma das últimas formas de partilha ampla das sociedades ocidentais. Então, como que a categoria de reciprocidade pode abrir novas leituras sobre políticas que nós já estamos mais acostumados a entender como apenas econômicas, né? Saborhan também tem uma outra visão, né? Diz que as manifestações de estruturas de reciprocidade revelam categorias dos sentimentos e valores humanos, como o amor e a amizade. Quando ele diz isso,
ele deixa claro que ele não quer romantizar essa ideia, não quer idealizar essa ideia de que reciprocidade seja tudo de bom, que seja a solução para toda essa violência que existe aí. Não. A ideia dele é só mostrar que as nossas relações, mesmo que pareçam ser utilitaristas, estão imbricadas na reciprocidade. Nisso, ele fala também dos problemas negativos, né, os aspectos negativos disso, como a vingança, a guerra, etc. Além de processos de alienação próprios das suas dinâmicas que precisam ser analisados criticamente. E aqui, gente, por exemplo, a questão da vingança, né? É muito presente em algumas regiões a cultura da vingança enquanto um aspecto de reciprocidade, né? Como uma manutenção de ciclos de vingança. Uma história concreta disso, né? O próprio Lampião, que a gente conhece aqui sobre a ascensão do banditismo na região nordeste, no sertão nordestino do Brasil, que o Lampião ele só surge enquanto esse líder não foi por causa com o objetivo de distribuir riqueza, como muitos dizem aí, né, sobre ser um Robin Hood verdadeiro brasileiro. Ele começou foi reconhecido enquanto estrategista bélico, tático, né, vingando vizinhos. Na verdade, surgiu a partir de disputa de vizinhos, coisas de cerca, vaca que invadia a propriedade de e aí eles devolviam a vaca com um sino amassado, e nisso já gerou uma onda de violência. Para você ver que a coisa ela é simbólica também, tem uma simbólica atrás disso. Peraí que eu perdi agora. Sim. E além dessas outras dinâmicas de alienação que nós vamos ver mais para frente, né? Porque a reciprocidade também está muito embutida nas relações de exploração. E aí vai ter um diálogo com os marxistas sobre esse sentido, né? As estruturas de reciprocidade podem ser consideradas estruturas econômicas, resumindo o que nós estamos falando aqui, contudo de natureza diferente da economia de câmbio livre. Economia de câmbio livre seria essa voltada para a lógica mercantil. Pagou, está resolvido. Né? Existem essas estruturas de câmbio livre, essas estruturas ditas mercantis, mas também existem as estruturas de reciprocidade. Tem alguns autores que falam que essas estruturas de reciprocidade estão em cima, né, dessas lógicas mercantis. Mesmo nas lógicas mercantis, nas relações patronais de trabalho, mesmo assim há relações de reciprocidade em cima delas. Tem outros autores que falam que elas são diferentes, separadas, e outros vão dizer que as relações mercantis já estão superando basicamente todas as outras estruturas de reciprocidade. Isso é o que o Polanyi fala. Espera aí que eu entro na frente aqui. Ele entende que a reciprocidade ocorre de maneira subjetiva nas estruturas sociais de sociedades pré-capitalistas. E aí vem os textos que o Moza analisou. Né? O que desaparece quando se generaliza o intercâmbio mercantil. Para ele, no momento que entra as lógicas de produção de mercadoria e de capital, as relações de reciprocidade desaparecem. Aí, só para dar uma situada sobre a importância dessas contribuições, né, do Moza, são dois exemplos de trabalhos que foram premiados, né, o prêmio Nobel, no caso é o Nobel da Economia aqui, né? Foram dois autores que ganharam esse prêmio se basearam com força nessa teoria. O Amartya Sen, que escreveu esse livro Desenvolvimento como Liberdade, ele diz que ao conhecer por dentro uma civilização da dádiva, como a indiana, Amartya Sen é indiano, né? Sen pôde reconhecer que o desejo egoísta do lucro não é só incapaz de fundar qualquer sociedade, mas tende justo ao contrário, a inviabilizar.
né? Aí, mais uma vez, contrapondo a ideia de barganha. E ele também recusa a noção de escassez. Essa questão, gente, de escassez é outro ponto muito importante também de analisar. Inclusive, é mais um aviso que eu tenho que passar para vocês. Houve uma mudança de texto que eu tenho que falar para vocês depois, lá no seminário. Inclusive, é um texto que vai abordar a criação da escassez. Outro trabalho que eu citei na última aula foi da Eleanor Ostrom, um artigo chamado Reformulando os Comuns, que ela utiliza a teoria da reciprocidade como fundamento para contrapor Harding, que é o que eu falei também na última aula. Harding escreveu essa tragédia do comuns, dizendo que enquanto houver recursos em comum sobre o uso comum, esses recursos estão fadados ao esgotamento, que a solução teria que colocar a lógica mercantil para evitar, né, o uso irracional. E aí a Eleanor Ostrom diz que não, que para entender uma cooperação dentro de grupo, ela diz o quê? Que tem que entender, né, a cooperação dentro de grupos que estabelecem normas para a gestão de recursos em comum, visando o bem coletivo. Para ela, em vez de ser a lógica mercantil que vai gerar o bem coletivo, a partir da fragmentação desses recursos e colocando a lógica de mercado, ela diz que a lógica do comum, as condutas, as territorialidades, são capazes de criar formas racionais de fazer a gestão desses recursos. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Peraí, acabei de ver aqui. Jogo do bicho é um bom exemplo sobre fato social. O fato social exatamente, o fato social total, enquanto a reciprocidade é um fato social total. Ele analisa isso a partir de fatos sociais totais que ele identificou nos trabalhos de Malinowski e do Geertz. Pode falar. Uhum. Boa pergunta. A questão é que a reciprocidade não é colocada aqui como uma proposta de intervenção para algum tipo de conduta do governo, né? Para, por exemplo, inspirar políticas públicas. Não é isso. Nesse momento não é isso. A teoria da reciprocidade é uma identificação, né? O Moss identifica na nossa sociedade que essas relações são as fundadoras das nossas relações sociais. Ele diz, o que faz sociedades se interagirem, sociedades terem relações, mesmo que econômicas, é baseado na reciprocidade, nessas obrigações. Agora, o trabalho da Eleanor Ostrom, que é baseado que tem muito, né, da reciprocidade dentro, ela sim já fala que precisaria de pegar a experiência de sociedades que utilizam os recursos em comum, né, que gerem recursos em comum, e aplicar isso aos outros recursos, dizendo que é uma forma muito interessante de gerir recursos. E não a forma de privatizações. Né? Ela está contrapondo, ela está dialogando diretamente com Harding, que diz o contrário, que ele diz o quê? Que para a gente preservar os recursos, nós temos que privatizá-los. Temos que fragmentar e colocar na lógica mercantil.
Então, só para tentar dizer de outra forma agora, o Moz não está propondo, ele identifica isso na sociedade. E aí ele diz que, mesmo na sociedade moderna, enxergamos, podemos ver que ela continua, essas relações continuam. No final do livro, não sei se vocês lembram aí do artigo do Lana, ele vai dizer, né, que talvez, só no finalzinho que ele deixa essas propostas de intervenção. Talvez se a reciprocidade fosse colocada nessa relação, né? Mas essa não é, vamos dizer, o ponto máximo do livro, não. Na verdade, Moza é muito criticado por esse momento que ele começa a querer fazer propostas, né? Há muito debate nisso. Juan, eu não entendi. A reciprocidade pode ser interpretada como um gatilho mental, imagino um gatilho mental, para gerar relações mercantis? Como assim? Pode falar. Entendi sua pergunta. Não está. Não está relacionado ao capitalismo. Está relacionado às nossas formas de estabelecimento como sociedade. O ser humano, enquanto um sujeito que vive em sociedade, está sob influência de, vamos dizer assim, está numa sociedade com fatos sociais. Não é certo falar que está diante de fatos sociais, mas é porque os fatos sociais são identificados em qualquer local onde há relações sociais. Pode falar. Pera, repete. Em que a economia não era monetária e a... Não, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, uhum, uhum, hum, hum. Entendi. Eu acho que é um debate muito rico nesse sentido de capitalismo e reciprocidade, essa relação. O trabalho por exemplo, o Nota sobre Brigas de Galo, né, Bali. Bali já está sobre um estado lá da Indonésia, né? Já tem uma relação de poder, de opressão, proibindo, inclusive, essa prática. E ele analisa a partir de uma estrutura estatal.
e também monetária. Nós vamos ver agora, não o Kula, mas o Potlet. Não sei se pronuncia assim, tá, gente? As relações monetárias chegam na sociedade e transformam as relações de reciprocidade, mas não acabam com ela. Então, é isso que eu estava falando para vocês, né? As estruturas de reciprocidade, para alguns autores, sobrepõem as relações mercantis, né? Vamos pensar aqui num exemplo prático. A nossa prática de presentear, né? Acabou de passar o Dia dos Pais. Dia dos Pais presenteiam os pais. Os filhos presenteiam os pais. Você vai dizer, pô, mas toda bom, por que nós fazemos isso, né? É um fato social. Por que nós fazemos isso? Não sei dizer direito. Mas uma coisa é dizer, o Dia dos Pais é uma data comercial, né? Em que o próprio sistema de circulação de mercadorias usufrui para poder dar um gás no comércio, né? Sustentar o crescimento econômico. Mas o fato de presentear pessoas em determinadas datas está totalmente relacionado aos rituais de reciprocidade, né? Como você disse, não se espera algo de volta, né? Quando eu presentei uma pessoa, eu não espero que ela me pague o valor que aquilo custou. Na verdade, isso seria um absurdo se a gente pensasse que isso acontece, né? A ideia, inclusive, quando você vai presentear alguém tem lá o valor na etiqueta, às vezes é até um constrangimento. Porque a ideia é você presentear a pessoa e a pessoa não esperar nada de volta. A retribuição não é necessariamente monetária e, como você disse, ela não necessariamente vai ser do mesmo valor, ela não vai ser a partir de um serviço que vale o mesmo. Mas é o reconhecimento, o reforço dos vínculos sociais, né? Fortalecimento de grau de parentesco. Enfim, o capitalismo pode, de alguma forma, usufruir dessas relações, né? Ou seja, ele descobriu que existem essas relações e aproveita essas práticas para crescer também, né? Para poder ter esse ganho também. Então, uma coisa não exclui a outra. Relações monetárias, nós vamos ver ainda no final da aula, para resumir aqui, porque eu vi que tem mais dúvidas, nós vamos ver que mesmo em relações de patrão e empregado, mesmo com o pagamento de salário, há uma relação de reciprocidade no meio. Mesmo que ela seja alienadora, mesmo que ela seja negativa em relação ao explorado, né? Tá. Uhum. É muito complexo para dizer onde que ela vai acontecer. Mas bom, acho que nós vamos chegar numa parte aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Dizer que, para tentar só resumir então, sobre essa questão de como que o capitalismo chega e transforma essas relações recíprocas, tá no que a burguesia rompe, de alguma forma, essas relações. Como? Você faz um serviço para mim, eu te pago, acabou a nossa dívida, né? A burguesia implantou isso na sociedade, que é pagar com o dinheiro algo e acabar a nossa dívida entre eu e você. As relações de reciprocidade, isso sempre vai gerar... A reciprocidade pressupõe uma dívida eterna que você cria, né? Você prestou um favor para mim e eu te devo outro favor. Não precisa ser um favor no mesma medida, no mesmo momento, ou nem que seja eu, mas pode ser algum parente meu que vai pagar isso, né? E a relação de empregado e trabalhador, eu acho que eu vou esperar só os próximos slides, porque eu acho que vai ficar mais legal para a gente discutir. Pode ser? Aí eu volto nessa questão.
Só ver aqui. Exatamente, Caroline. Perfeito. A reciprocidade vem a partir da sociabilidade, vem da sociedade, não são práticas. Pensa que ela é um fator social total, ou seja, ela é externa a nós, ela é coercitiva e ela também é genérica. Então, não parte de uma vontade minha de ser recíproco com alguém. É algo mais fundador, é algo que vem de mais. Vem de fora da gente, né? A reciprocidade é como algo inerente às relações humanas. Certo. Juan, certo, isso mesmo. Então, é possível usar a reciprocidade para gerar lucro para os mercados? Depende, como eu acabei de dar o exemplo aqui do Dia dos Pais, né? Você usufrui desse ritual de reciprocidade, que são as datas comemorativas, que são comerciais, para fazer a circulação de mercadorias, né? Coisa que não ficou claro para mim, a reciprocidade é inerente ao ser humano e por isso ela é fundadora de nossa socialização. Exatamente, Mariana. Uma coisa, gente, que eu acho que foge um pouco do nosso debate, eu falo foge do nosso debate porque eu não saberia responder e eu acho que moço também não está interessado em responder isso. Se ela é um processo psicológico. Pode ser psicológico, pode ser interno à nossa formação biológica. Mas eu não sei. Mas o importante é dizer que é um objeto da sociologia. E um objeto da sociologia é um objeto das relações sociais. Né? E é a partir dessa interação que ela ocorre. Então, seria uma fundadora da nossa socialização. E aí, Francisco, a burguesia, né? Eu já li em algum texto que ela fala isso. Toda dádiva cria uma dívida. Né? Na verdade, a dádiva não é gratuita. Né? Isso já é um pouco mais avançando sobre o tema, né? O debate. Ela gera uma dívida, e essa dívida é sua obrigação de retribuir. Né? Gente, existem vários exemplos que a gente pode dar aqui sobre o que é uma dívida vinda do processo de reciprocidade. O que a burguesia faz é romper essa dívida a partir do pagamento monetário. Né? Pensar que vem uma pessoa, faz um serviço para você, a pessoa sua, né, cara, fica cansada de ir lá, de estar fazendo, sei lá, levantou uma casa para você. Você paga isso e nunca mais eu quero ver você na minha frente. Eu não tenho mais dívida com você. Pagou, tá acertado, não devo mais nada a você. Isso é algo que é instaurado pela burguesia. Juan, essa parte sobre se é subconsciente ou da sociedade é um tema muito interessante também, mas eu não saberia dizer. O fato social, acima de tudo, está falando sobre relações da sociedade. Lohane, não. Para Moss, as relações de reciprocidade ainda existem. E elas foram interferidas, de algum modo, pela sociedade moderna. Nós vamos falar aqui na frente, aqui dádiva na nossa sociedade. Aí nesse slide eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto do que ele acha do hoje em dia, né? Mas tem autores, principalmente alguns mais da escola tradicional, né, do marxismo, que vai dizer que não, que acabou, o capitalismo rompeu com essas relações. Exatamente, Gabriela. Lembrando, gente, que isso é tudo assim, né? Visões de um autor ou de outro autor, né? Alguns dizem que o capitalismo rompe com essa dívida a partir do pagamento com dinheiro. Né? E outras relações também. Outros dizem que não, que o capitalismo, na verdade, usufrui dessas relações para manter alguns aspectos de exploração. Carolina, você acabou de me lembrar de um detalhe aqui que eu esqueci de falar. Isso que a sociedade influencia o indivíduo, exatamente.
Eu esqueci de falar essa aqui, gente. Uma outra influência do Moss. Cadê? Tanto Durkheim quanto Moss vem de uma escola positivista, né? O positivismo, gente, é uma corrente epistemológica com várias faces, né? Desde as mais vamos dizer, perigosas, né? Até outras mais críticas, né? Não pode se dizer que tem uma face única. O próprio Josué de Castro, o pessoal que vai apresentar aí, é conhecido como positivista crítico. Mas a gente pode dizer também que quem propôs a eugenia, né, no nazismo, né, também era positivista. Mas há uma influência dessa forma de fazer ciência que partia de alguns pressupostos, de alguma relação de produzir o conhecimento a partir de uma lógica positivista, mas que basicamente é o seguinte: a ciência dá conta de explicar tudo, né? Dentro do positivismo tem uma noção evolucionista, uma ideia de que as sociedades evoluem, algo que hoje em dia, por exemplo, já é muito mal visto, né? Essa ideia de ter sociedades selvagens, bárbaras e civilizadas, né? As selvagens é aquelas que não têm religião, que não tem Estado, as bárbaras é que tem algum tipo de religião, mas não tem Estado, as civilizadas é que que já superaram a religião e tem Estado. Eu me esqueci aqui das definições, mas também essa questão baseada na magia, na religião e na ciência, né? Que as selvagens estão ligadas à magia, as bárbaras na religião e as civilizadas estão baseadas na ciência. É uma visão de evolução. Hoje em dia não se fala mais sobre isso, né? Bem lembrado. Bom, gente, outra coisa que também nós temos que falar é a tal da cula. Talvez alguns ficaram na dúvida, né? Porque no texto cita esse ritual, mas é uma das inspirações de Moss. É um relato do Malinowski, que fez esse estudo em algumas ilhas, né, do Pacífico Ocidental. E o que é a cula? É um ritual em que algumas tribos, né, embarcados, né, viajam entre as ilhas, em que, aí olha só, no sentido horário, nessas ilhas, né, então aqui, igual está aqui, no sentido horário, os povos que são produtores de conchas, de colares de conchas vermelhas, viam nesse sentido horário e davam esses objetos para algumas pessoas que eles encontravam. E na direção oposta, no sentido anti-horário, eram transportados braceletes feitos de conchas brancas, chamados muali, né? Encontrando-se em dado momento para fazer esse ritual da dádiva, essa troca. O que recebia o colar estava obrigado a corresponder com bracelete, né? Bracelete, enfim, e vice-versa. É uma prática que o Malinowski identificou e diz por que isso acontece, né? Por que esses povos têm essa obrigação, têm esse ritual de fazer esse tipo de ritual, fazendo essas trocas, né? Moss entende isso como base da reciprocidade. O potlatch também, que é um outro tipo de ritual que ele analisa, é uma cerimônia praticada entre tribos indígenas da América do Norte, mas também lá no Pacífico também encontra ela. Consiste num festejo religioso de homenagem seguido por uma renúncia de todos os bens materiais acumulados pelo homenageado. Bens que devem ser entregues a parentes e amigos. A palavra potlatch significa dar, caracterizando o ritual como oferta de bens e de redistribuição de riquezas. Ou seja, a pessoa que é homenageada naquele ritual renuncia de todos os objetos dela, dando para os seus parentes. E aí, parente, gente, vamos lembrar que cada sociedade tem uma relação, uma formação de família diferente, né? E distribui esses bens. Em algumas sociedades, esses bens não eram só dados, mas quem recebia destruía esse objeto.
uma relação inclusive de retribuição à natureza, né? O que levou à proibição no Canadá e nos Estados Unidos, porque falaram que era um uso irracional de recursos. E aqui, gente, fala um pouco sobre essa entrada da economia monetária. Olha só, originalmente o potlatch acontecia somente em certas ocasiões da vida dos indígenas, como o nascimento de um filho, né? Ou apadrinhamento, funeral. Mas com a interferência dos negociantes europeus, os potlatches passaram a ser mais frequentes, pois havia bens comprados a serem presenteados. E em algumas tribos surgiu uma verdadeira guerra de poder suscitada pelo potlatch. Ou seja, com a entrada das negociações, das relações mercantis, em vez de acabar com essas relações, elas foram intensificadas. E aí, né, igual fala ali, né, que os Estados Unidos e o Canadá proibiram, dizendo sobre ser um ritual irracional, cabe a gente pensar que se essa prática é racional, é tão irracional quanto outras práticas da nossa sociedade. E é isso que o Moss vai trazer como análise, né? Essas relações, esses rituais que estão presentes na nossa sociedade. Nossa sociedade aqui pode entender como sociedade moderna, sociedade mais influenciada pelo capitalismo. Aqui. Pois é, uso irracional de recursos. Eu acho que esse ponto aqui que eu estava evitando falar, mas que a Maria Eduarda falou por mim, né? Quem que atribui o que é uma racionalização de recursos, né? Sendo que você tem uma sociedade baseada no consumo, que também há um verdadeiro desperdício de recursos também, se a gente pensar na mesma irracionalidade em que foi atribuído o potlatch. E é exatamente sobre isso que eu queria falar, né? Os nossos hábitos de presentear, de dar festas, né? Você pensa que uma pessoa comemora o aniversário, dá uma festa com tudo pago e convida pessoas, né? Nenhuma crítica a fazer sobre esse ritual, não. E porque mesmo, infelizmente, ele nesse momento não está acontecendo mais. E, infelizmente, também, cada vez mais o pessoal está sem grana para poder ficar pagando tudo, né? Mas, de vez em quando, rola aí um casamento, uma formatura. A ideia é essa, né? Você dar essas coisas para os seus convidados. Isso não é uma prática consciente de reciprocidade. Tipo, vou fazer isso para fazer o meu vínculo social com meus convidados. Não. O fato social, lembrem disso, é um fato social, e ainda mais um fato social total, vem dessa externalidade, né? E coercitivo também. Ou seja, se você não fizer, há um certo estranhamento daquilo, um certo constrangimento. Então, pensar que na nossa sociedade é muito presente esses rituais. Então, respondendo aí a pergunta, Moza entende que ainda sim existem essas relações. Vou até tirar esse ainda, né? Moza entende que existem essas relações na nossa sociedade. Essas práticas que eu falei, né, é uma moral derivada de intersubjetividade. Ninguém está dizendo que deve ser feito, mas há um aspecto implícito nas nossas relações sociais que obrigam a gente a fazer. Né? Mercadoria, nesse sentido, aí a análise de Moss sobre o que é a geração de mercadoria. Né? Mercadoria tem dupla lógica. Ora pressupondo a dádiva, ora a destruindo. Quando você vai negociar um tipo de produto, um certo tipo de serviço, pode ser que você faça um desconto porque você gosta daquela pessoa. Pode ser que você faça um desconto porque ela já fez algo por você. Pode ser que você... Poxa, esse cara é legal aqui, vou fazer mais barato para ele. Isso acontece, né? Em algumas sociedades, eu falo isso daí não é de cabeça não, é um livro que eu tenho aqui chamado O Espaço Dividido, do Milton Santos. Ele fala que negociar em Marrakech, né, negociar em muitos países da África Setentrional, se você não pechinchar, não tem negociação. Né? Se você quer comprar alguma coisa lá, você tem que negociar com o vendedor, não adianta você perguntar o preço e pagar.
Você tem que pedir menos, você tem que argumentar, você tem que apresentar sua lógica para ele diminuir o preço. Tem até um filme que fala sobre isso. É um filme antigo pra caramba, eu acho que é Casablanca. Eu acho que é. Que uma mulher precisa se disfarçar, ela tá em Casablanca, né? Eu já ia falar qual cidade? Casablanca, em Marrakech, eu acho que no Marrocos. Eu acho que é esse filme, tá, gente? E aí ela precisa se disfarçar rápido, então ela tem que comprar um turbante pra ela colocar na cabeça e poder disfarçar. E aí tá chegando o pessoal que não pode ver ela, ela já vai lá e quanto é que tá o turbante? Ele fala, 20 dirhams aí. Ele fala, então toma aqui. O cara, não. Você não vai pedir menos? Fala, não, paga, quis pagar. O cara, não vou vender pra você não. Aí fica naquela coisa e ela acaba não conseguindo comprar o turbante porque o cara simplesmente não aceitou ela aceitar o preço. Lohane, eu não diria que o Moço atribui julgamento de valores no que era antes, no que era hoje, não. Ele está interessado em identificar isso na nossa sociedade e contrapor a visão que se tinha até então de que a nossa sociedade se baseava apenas na barganha, nas relações utilitaristas, né? Das negociações a partir dos interesses individuais. Essa é o foco maior dele. Não me lembro aqui de ter algum julgamento de valor se antes era melhor ou não. E também, gente, na negociação de mercadorias também pode se destruir. Isso é até estranho, né? Mas às vezes você vai numa feira assim, você pede o desconto para a pessoa fala, não, esse é o preço, né? Então, tem formas também de destruir. Mas daqui são exemplos que eu estou dando bem rasos, né? A análise de Moço vai mais além de uma relação simples assim, superficial. As coisas vendidas têm uma alma, né? Essa aqui é uma máxima também que Moço fala. A dádiva está, de certo modo, embutida na compra e na venda. Isso é, essas lógicas não se excluem. Vender e comprar mercadoria não exclui as relações de reciprocidade. Isso que é o ponto importante aqui de falar, né? E aí, pessoal, aí o que eu estava conversando, né, com o Francisco, a sensação aguda de que seu trabalho é revendido sem que tomem parte do lucro. Essa daqui talvez seja uma parte muito importante para a gente falar sobre o que a reciprocidade entra nas relações de exploração da mão de obra. O trabalho é sempre uma dádiva, em qualquer sociedade capitalista, onde ele é também uma mercadoria ou não. Essa tese segue a tradição da escola de Durkheim de se opor às análises de Marx da sociedade capitalista, pois, se verdadeira, implicaria a possibilidade de o operário ser ele mesmo o agente, simultaneamente voluntário e involuntário, dada a brilhante e indiscutível caracterização da dádiva pelo próprio Moço. O que está dizendo aqui? Nós vimos em Marx que o salário que você recebe não paga o serviço que você fez. Ele paga, o salário é só o mínimo para você sobreviver. Para aquela classe, né? Por que existem salários diferentes, né? Um sujeito que recebe menos é porque ele só precisa daquilo para sobreviver. Um cara que recebe mais é porque, nessa lógica do pagamento de salários, ele precisa de mais para poder se manter qualificado, para poder manter seus status e tudo mais. E querer também tomar frente de um trabalho mais encarregado de mais trabalhos, né? de mais responsabilidades. Mas o salário é sempre menos do que você realmente produziu. Então, na visão de Moço, o que você está fazendo além, né? O que você faz além, ou seja, o que você faz mesmo sabendo que está sendo explorado, é uma retribuição de estar tendo um emprego. E isso é muito presente no Brasil, principalmente, visto a nossa tradição escravagista, visto a tradição de exploração da mão de obra, da servidão, dos trabalhos análogos à escravidão,
de pensar que o empregador está fazendo uma fraternidade, né? Está fazendo uma caridade ao empregar uma pessoa. Essa visão, na verdade, está embutida de forma muito presente no Brasil. Então é muito comum, né? Eu sempre tenho a experiência de conversar com algumas pessoas que dizem que aceitam fazer muito além do que o trabalho é exigido, aceitam fazer coisas não serem remuneradas, porque devem isso ao patrão, né? Devem isso ao patrão. Que na lógica marxista, quem está devendo quem é o patrão, é o empregado, ao longo da história do capitalismo. Então, essa daí que talvez seja um ponto também de contraponto entre essas duas teorias, né? Uma dizer que é uma classe que explora a outra, para poder acumular ela precisa de fazer exploração. Na visão de Moss, diz não, que as relações de reciprocidade pode dizer que o próprio trabalhador aceita essa condição, lembrando, gente, das características do fato social, né? Aceita a situação como uma retribuição pelo que o patrão faz. Mas, por outro lado, peraí, eu li tudo ali, tá. Por outro lado, existe também um diálogo com os marxistas que também já têm conhecimento da leitura de Moss e diz o quê? Assim, tá. Quanto a isso, seria a de que semelhante entregar, né, esse tipo de trabalho ao patrão, não deixa de ocorrer, mas não se trataria de dádiva, e sim de algum tipo de apropriação, ou melhor, extorsão, ou seja, o roubo do patrão em relação a isso que o trabalhador tem de retribuição. Quer dizer, há série de discussões sobre esse assunto, né? Ele propõe, aí vem uma proposta diretamente de Moss, né? Propõe que a burguesia se deixasse contaminar... tá, essa parte daqui é o seguinte. Aí alguém perguntou, né? Qual que são as... Deixa eu ver se tem aqui a pergunta. Eu esqueci quem foi e falou assim... Como que seria a sociedade, né? Baseada na reciprocidade, mesmo na sociedade capitalista. E aí, o que Moss diz? Propõe que a burguesia se deixasse contaminar pela lei universal da dádiva e que os operários e artistas se conscientizassem que a dádiva diária que fazem com o seu trabalho. Resumindo, proposta que a burguesia fosse menos individualista e que os operários fossem mais individualistas. Pensar, os trabalhadores têm que parar de pensar que devem algo e a burguesia pensar que elas devem algo aos funcionários. O que, para mim, é uma conversa, né? Porque você fazer um pedido, esperar que alguém acate, né? É muito, muito vago. Alguma questão, pessoal, para a gente poder avançar? Quando ele se depara com essa questão, bom, o que funda as relações sociais é a reciprocidade. Na lógica, o funcionário que recebe menos, que ele sabe que recebe menos do que ele trabalha, por que ele aceita essa relação? Por questões de retribuição, pela sua obrigação. Pensando nisso, Moss tenta assim, sabe quando você vai terminar a redação do Enem, você tem que fazer uma proposta de intervenção? Posso estar exagerando a falar isso aqui, mas é basicamente isso, assim. Visto esses problemas que eu tenho que falar sobre esse assunto, o que eu proponho? Eu falo isso, gente, mas é uma visão meio pessoal minha, tá? Não pode ser bem exagerado aqui. Mas é uma proposta muito vaga. Ele diz, eu preciso de dar uma contribuição em relação a uma sociedade mais justa, porque Moss pensava nisso, né, numa questão. Ele era super crítico às relações capitalistas, ele tinha essa visão crítica, né? Porém, pensando que a revolução socialista poderia não acontecer como Marx previu,
ele pensa, bom, baseando naquilo que realmente funda a sociedade, poderíamos criar esses tipos de relação. Eu não estou dizendo aqui, desqualificando a teoria da reciprocidade como um ponto inspirador para a gente pensar em mudanças profundas na sociedade. Mas uma proposta de conscientização, para mim, é muito vaga, né? Voltada para equilibrar, sim, as relações de exploração, como você perguntou. Algo mais, gente, para a gente poder avançar? Bom, se não... Bom, gente, essa próxima parte aqui da aula vai ser mais voltada para uma análise conjunta baseada nos textos, tá? Antes de começar essa parte, para a gente analisar as relações entre sociedade e natureza, eu queria passar um vídeo de 3 minutos para vocês. É o começo de um filme, mas é uma encenação que eu acho que é muito boa para ilustrar o que a Verdana Shiva fala no texto dela. Quer dizer, nós estamos pensando aqui nas trocas com a natureza. De que forma a nossa sociedade... Aí vamos esquecer um pouco a reciprocidade. Vamos pensar quais são as relações da nossa sociedade com a natureza, né? Aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu parar de apresentar. Eu vou tentar apresentar para vocês a partir do compartilhamento da minha tela. Como tem muita gente na sala, pode ser que fique travando. Aí, se por acaso ficar muito ruim de ver, não se preocupem, é só 3 minutos. Depois que acabar o vídeo, eu pergunto para vocês se ficou muito ruim, se não ficou. Qualquer coisa eu mando para vocês o link. Mas é só uma ilustraçãozinha, não é nada que seja muito, né, assim, fundamental para entender isso daqui, né? É só para ilustrar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Bom, vamos tentar aqui. Eu vou desligar aqui meu microfone para não dar problema. Rapidinho.
Gente, deu pra ver alguma coisa? Ficou travando muito? Como é que... Ah, que bom. Isso é um bom resultado porque se tem como passar e fica bom pelo YouTube, tem como eu passar o filme pra vocês pelo Netflix, por aqui. Eu lembro que teve uma hora que nós ficamos na dúvida se seria possível. Então, aí quando chegar próximo daquela nossa... Ah, não teve som? Vocês escutaram alguma coisa ou não? Ah, que pena. Olha só. Pode ser, hein? Deixa eu ver aqui então. Vou tentar de novo, só por teste, tá, gente? É. E agora? Sem som? Ah, mas agora tem mais uma tentativa que eu acho que agora vai dar, ó. Tela inteira. Ah, tá mostrando aqui mesmo que tá sem som do... Tá falando mesmo que a apresentação tá sem som. Bom, eu vou descobrir como que faz para ativar o som da apresentação e aí a próxima vez vai ficar melhor pra gente. Enfim, deve ser alguma configuração aqui. Eu lembro que tem uma parte que você coloca assim, com ou sem... Com ou sem... Aqui, ó, por exemplo, ó. Agora acho que vai. Ah, pronto, descobri como é que faz, então. Tem que compartilhar uma guia do Chrome, não a tela inteira, nem uma janela. Tem que ser a guia do Chrome, acho que vai ficar bacana. E aí nós podemos passar esse filme da parte 2. Beleza. Valeu pelo retorno aí, pessoal. Enfim, o som é mais uma trilha sonora triste e uma... Como é que fala? Um filme em alemão, né? Então realmente não se perdeu muita coisa do que estava na legenda. Mas o que eu queria mais mostrar para vocês mesmo é esse cenário. Esse cenário de pessoas coletando madeira num bosque e, e dizendo, né, que aí tem até aquela parte lá que o menino vai roubar o galho, o outro fala, o galho não, pega só do chão. E aí eles estão coletando madeira, escutam, né, aquela parte que a mulher olha para o lado assim, o barulho que tem é muito fraco, não dá nem para escutar direito, mas ela já sente que tem cavalos chegando perto, que é a polícia, uma segurança particular, então, que vai matando os invasores da Terra. E aí diz, né, a diferença entre coletar e roubar, né? Isso diz, né, que essa diferença foi apagada. O crime é o mesmo. E aí, gente, eu coloquei esse vídeo para inspirar vocês a dizer sobre o texto da Verdana Shiva. Queria passar um pouco a palavra para vocês sobre... Pode falar.
Legal. Alguém mais, gente? Nada? Quero ouvir vocês. Por quê? Uhum. É.
Legal demais. Alguém mais, gente? Estou gostando de ouvir os relatos. Legal. Pode falar mais, gente. Pode sim. Eu tô acompanhando o bate-papo e os relatos aqui. Alguém mais, gente? Manda ver.
Gente, eu só vou. Desculpa, só fazer uma interrupção só pra gente lembrar do nosso tempo. A nossa aula termina 5h30, não é? Tá, eu só tô fazendo essa intervenção pra pedir pro pessoal manter aí, porque ainda tem uns recadinhos pra passar, mas se quiser concluir aí, por favor. Tô adorando a discussão. Não, agora, por favor, faz a sua intervenção. Essa discussão é fantástica. As questões sociais atrás das questões técnicas. Eu só queria fazer agora uma outra interrupção, porque eu queria voltar ao objetivo da aula hoje. Não falando que isso aqui está longe, mas eu acho que para a gente conseguir entender essa discussão que vocês estão chegando aí sobre transgênico, na perspectiva do que nós vimos hoje. Primeiro, só fazer uma provocação. A atribuição de valor mercantil para a natureza, vista como uma solução, está sendo muito discutida. Mas se a gente pensar na reprodução do que a lógica mercantil fez na sociedade, que é criar as desigualdades, será que ela atribui direitos desiguais em relação à sociedade? Né? Direitos de uso ecológico diferentes? A distribuição ecológica vai seguir a lógica mercantil da desigualdade? É uma provocação que eu coloco. E só fazer um adendo, gente, que a Vandana Shiva, a crítica que ela faz está dentro de uma corrente ideológica, uma corrente científica, epistemológica, chamada ecologia política. E dentro dessa discussão há uma série de contribuições fantásticas sobre justiça ambiental, sobre racismo ambiental, sobre a lógica anti-malthusiana, né? Aquela lógica de que tem gente demais no mundo, então nós temos que diminuir a população, né? Essa lógica que cresceu muito com várias políticas violentíssimas, né, para a redução da natalidade, vai fazer uma crítica em relação a isso. Então, só não confundir a crítica com propostas de frugalidade ou de arcadismo. O fator tecnológico não está em jogo, né, em relação a essa discussão. A tecnologia, ela em si não é discutida como boa ou ruim, mas sim os aspectos sociais, como a Catarina está falando aqui, né, sobre a Catarina e a Emanuele, falando sobre o que está atrás das tecnologias. O que eu queria puxar, né, para a gente finalizar a aula, seria, gente, nós pensarmos o seguinte, vou passar aqui rápido, né, mas pensar que a nossa sociedade, como ela é hoje, eu acho que, fazendo um aspecto geral aqui da nossa discussão, pensa a natureza hoje como recursos naturais, entende a natureza como um recurso, e que esse recurso é mercantilizável. Eu não estou falando aqui de valoração igual a Helena está falando, valoração que é aquela discussão sobre mitigações ambientais, né?
Aqui eu estou falando sobre transformação de mercadoria, isso é, a natureza tá no começo, está na base da nossa cadeia produtiva. Toda relação de produção, toda ação de acumulação de capital parte primeiro da natureza. E aí ela se transforma em mercadoria, produção de valor. Ela está aqui dentro da geração de capital. Tem um autor chamado Clóvis Cavalcanti, ele é da economia ecológica, é uma outra vertente epistemológica, tem a economia política, a economia ecológica, tem a ecomalthusiana também, que é essa que eu acabei de falar. O Clóvis Cavalcanti diz o seguinte, que a nossa economia é basicamente essa, tirar recursos naturais de um lugar e depositar resíduos em outro. Ele diz que a nossa transumância econômica está nesse meio, né? E isso é o que tem gerado a crise ambiental segundo a visão do Clóvis Cavalcanti. E que a nossa solução, a solução que a nossa sociedade aponta para isso é, de um lado, a preservação, né? A gente explora de um lado, preserva do outro. E essas duas formas não podem ser condizentes, a não ser que você coloque a lógica mercantilista na natureza, e aí todo mundo pode dialogar. A provocação que eu queria fazer para essa aula, para a gente terminar essa aula, é dizer o seguinte: essa daqui é a sociedade ocidental. Mas e as outras sociedades? Aquelas sociedades baseadas unicamente ou principalmente na reciprocidade, em que entende a natureza como uma dádiva, uma natureza que não tem dono, portanto não se pode atribuir valor de propriedade privada na natureza. O vídeo que eu mostrei para vocês, gente, é aquilo que a Vandana Shiva diz sobre a privatização das terras comunais na Inglaterra. É uma ilustração do momento que Marx também viveu esse momento. Ele era um advogado de camponeses que foram tomados essas terras, né? E como que a propriedade privada sobre a natureza é uma coisa totalmente criada, né? Algo muito recente na nossa história humana. Ser dono de alguma coisa é natural, né? A propriedade privada sobre a natureza é algo muito novo e que essa lógica se impôs a partir da violência e da destruição de outras lógicas. Então a minha provocação também vai nesse sentido. Existem outras lógicas que entendem a natureza. Essas outras lógicas, até que ponto elas conseguem se reproduzir plenamente, ou até que ponto elas estão sendo engolidas pela hegemônica, ao ponto da gente nem considerá-las nas nossas discussões. Essa seria, né, a minha provocação para essa aula. E pensar também qual que é a diferença dessa visão da natureza pelas outras sociedades, aquelas baseadas basicamente na reciprocidade e nos recursos em comum, como a Vandana Shiva. Só fazendo um adendo também, gente, eu vi no diálogo do chat lá a frase, o uso da palavra utopia, eu não sei exatamente sobre o que está falando, o que vocês estão referindo, mas em relação aos recursos em comum, não é bem uma utopia porque ela é muito mais ocultada do que uma utopia, né? Ela existe e eu queria, na segunda parte da nossa disciplina, falar mais sobre esses recursos em comum. E outra coisa que eu queria falar para vocês é como essas relações, isso é, as relações com a natureza, as relações modernas e as relações recíprocas com a natureza, esses dois modelos, né? Podem implicar em modelos diferentes de produção de alimentos, diferentes do convencional. Ou seja, essas formas de atribuição de outro valor da natureza pode influenciar a nossa forma de produção de alimentos. E eu acho que eu estou apresentando sem... eu estou falando isso para você sem apresentar o PowerPoint, mas voltando aqui eu só disse isso, eu estava resumindo esse quadro e essa outra sociedade aqui. É uma provocação que eu deixo só para... Só ver aqui o chat. Perfeitamente, gente. Há uma discussão muito longa e eu acho que a gente podia explorar ela ao longo da disciplina, mas a discussão sobre transgênicos, tecnologia, eu acho que assim, é algo que vai ser muito enriquecedor para a gente fazer nos próximos
nos próximos dias. Gente, aproveitar que... Desculpa, tá, gente, de ter que cortar uma discussão tão rica. A próxima aula eu vou tentar diminuir minha fala para deixar mais essa discussão. Acho que é isso que é enriquecedor na nossa disciplina, é o debate. E hoje eu só estou apressando para poder evitar a gente passar muito do tempo, né? Que é o seguinte, na última aula eu fiquei devendo responder uma pergunta que eu não fiquei tão seguro quanto ela, né? Sobre o liberalismo embutido. E é mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Que no sistema keynesiano, apesar da intervenção do Estado, o liberalismo ainda era como uma forma de lidar com as leis do mercado. E isso, né, se faz no neoliberalismo também. Isso vai se inspirar práticas neoliberais. Outra coisa que eu tenho que fazer, gente, é perguntar para você sobre o comércio da fome. Alguém disse que tem esse texto? E se tiver, por favor, mande. Ou alguém já me mandou e eu tô esquecendo? Bom, quem tiver ele aí... eu lembro que alguém falou que tinha esse texto, aí eu estou precisando dele para compartilhar com os colegas. Outro recado é sobre a modificação do texto da dupla 4. A dupla 4 iria apresentar um texto do Josué de Castro e por não ter acesso a esse texto, nós mudamos para um outro chamado A Primeira Sociedade Afluente, do Marshall Salins. É um texto que é super fácil de encontrar. Eu vou disponibilizar no Drive, mas quem quiser procurar na internet tem ele disponível. E é um texto que vai contribuir muito com essa discussão sobre escassez, né? A escassez enquanto uma prática econômica. E aí os debatedores da dupla 4 precisam também ficar atento porque houve essa mudança. E sobre o seminário, gente, tem mais um problema. Uma pessoa ficou sem dupla porque uma aluna saiu. Aí